nessa pandemia, muitas pessoas têm se preocupado tanto com a saúde quanto com a área financeira, mas a ansiedade pode aumentar ainda mais esses problemas. E quem vai falar sobre esse assunto é a psicóloga Aline Cristina de Mello. Ela explica como identificar o problema e principalmente a melhor forma de tratamento. Veja. Nesse momento tão diferenciado que todos nós vivemos e com muitos problemas, desde ordem financeira até ordem da saúde, tende a aumentar a ansiedade nas pessoas, né? Eu queria que você comentasse, como especialista nessa área, como isso se dá, como isso tem acontecido e o quão grave isso pode ser. Então, o Brasil ele sempre foi um dos pioneiros a nível de diagnóstico de ansiedade das pessoas, né? E com tudo isso que nós passamos a nível da pandemia, o impacto financeiro que as pessoas vivenciaram, entre outras situações, com certeza tem aumentado o índice, tanto nos nossos consultórios de psicologia, psiquiatria, de pessoas que têm sentido esses sintomas de maneira muito acentuada, né? Não sei se seria interessante, mas explicar um pouquinho o que é a ansiedade para as pessoas compreenderem, né? Então, a ansiedade é um sistema de respostas que o nosso corpo produz quando ele sente uma certa ameaça. É como se fosse um estado de alerta, mas isso não é ruim. Todos nós temos ansiedade, inclusive a ansiedade é muito positiva, né? Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação e você fica ansioso em relação a essa apresentação, você pensa que você pode estudar mais sobre ela, que você pode se preparar melhor, né? Então, ela até ajuda a gente. Quando que a ansiedade ela fica prejudicial? Quando ela passa a ser disfuncional no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, o exemplo da apresentação. Eu vou apresentar algo, mas eu fico com tanta tensão, tanta angústia, que ao invés de me preparar melhor, eu desejo nem ir. Né? Eu prefiro nem ir, nem aparecer, cancelo, né? Começa a gerar impactos negativos nos meus comportamentos e no meu dia a dia. Aí sim, com essa recorrência, uma frequência dessas situações, a gente pode pensar que é uma ansiedade mais prejudicial ao indivíduo. Acho que foi muito pertinente essa explicação por ser didática. Então, o primeiro ponto que eu destaco no que a senhora falou, a ansiedade ela faz parte do sistema de defesa, a gente podia dizer. É um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Sim, se você não tem um pouquinho dessa ansiedade, você não tem nem esse estado de alerta, né? De se preocupar, né? De perceber um pouquinho o que você precisa fazer para que uma situação saia melhor, né? Saia de uma maneira mais correta. Por exemplo, que a gente pode trazer até a questão da pandemia, né? Essa ansiedade que o vírus nos causou, ela é importante para que a gente lembre de sair de máscara, de fazer a higienização das mãos, das coisas corretamente, né? Agora, quando que ela é excessiva? Quando eu começo a nem conseguir fluir bem no meu trabalho, fazer as coisas do meu dia a dia, porque eu só penso no vírus, né? Eu só penso que isso pode me pegar, pode acometer a minha família ou a mim, então aí já deixa de ser uma coisa positiva, né? Para ser uma coisa negativa. Quando ela passa a ser um bloqueio, ela ser um impeditivo para a pessoa desenvolver as funções do dia a dia, é que começa a preocupação. Só que a gente sempre tem que observar assim, às vezes por uma situação que está acontecendo, né? Pode ser que ela tenha passado um pouco dessa medida, mas depois ela se autorregule de novo. O que a gente precisa entender e observar é a frequência que isso acontece, né? Nossa, aconteceu uma vez, mas nunca mais aconteceu, ok, pode ter sido um momento, né? Mas se está acontecendo com frequência e a duração dessa vivência, né? Nossa, está ficando muito ansioso, você não para de pensar nas coisas que podem acontecer, que isso é muito da ansiedade, ela prevê coisas, né? E ela gera sofrimento por coisas que não aconteceram, mas que a pessoa imagina que pode acontecer, né? Então é aí que vai se fortalecendo uma angústia constante. É fácil as pessoas se autodiagnosticarem? Hoje em dia, até por esse momento aqui que a gente está conversando, eu acho que as pessoas estão tendo mais informações, né? E elas estão perdendo bastante o preconceito a respeito das questões emocionais, né? Porque muitas pessoas pensavam assim,
a ansiedade ou a depressão, é falta de vontade, né? É falta de ânimo. Não é só isso. Se você vivencia uma doença emocional, de fato, você tem um problema, né? E hoje em dia, com a divulgação das informações, as pessoas têm mais acesso, né? Com as pesquisas no Google, as pessoas têm mais acesso a entender o que é uma crise de ansiedade, né? A entender quando elas precisam de um tratamento, de uma orientação, a pelo menos passar no médico para uma orientação, para elas entenderem se elas estão dentro de um ponto de uma estabilidade ou se está passando, né? Se está sendo prejudicial. Eu acredito que hoje as pessoas têm mais informações a respeito disso, sim. E existe algum grupo de risco que tem algum histórico que potencializa esse problema? Existem muitas pesquisas que falam que tem uma questão também associada à parte genética, né? Que se a mãe, se o pai teve, pode ser que a pessoa, até por ter convivido com esses comportamentos e até as alterações químicas, pode ter uma predisposição a mais, mas não necessariamente que seja isso, né? Isso alguns estudos têm possibilidades também, às vezes a gente percebe quando a gente recebe um paciente que ele vem de um histórico familiar que já sofre de algumas doenças emocionais, até bastante constante, porém, não que seja um fator essencial, entendeu? Mas tem essa predisposição também. Quais as circunstâncias que você identifica como possíveis gatilhos, ou potenciais gatilhos para disparar essa ansiedade nesse momento que a gente está vivendo? Foram tantas mudanças, né? Tantas. A primeira, que não tem como a gente falar, como a gente não falar, é a questão de desconhecer esse vírus, né? Então, a ansiedade, ela tem muito medo do que ela desconhece, né? E ela vem muito forte. Todos nós não conhecíamos esse vírus, ainda estamos aprendendo sobre ele, então isso gerou um impacto para todos, né? E daí, né, todas as mudanças que isso acabou gerando. Nós tivemos que reorganizar a nossa rotina, nós tivemos que lidar com o afastamento social, né? O ser humano, quando ele está vivendo um momento de crise, é muito importante para ele que ele tenha o acolhimento das pessoas, né? E nós fomos justamente direcionados a não ter essa proximidade, né? Não estar próximo de quem a gente ama é o amor nesse dia, né? Atualmente. Então, nós tivemos que substituir esse contato pela internet. Que bom que a gente tem essa possibilidade, mas muitos sentem que não é a mesma coisa, né? Então, todas essas adaptações que nós tivemos que fazer geraram, sim, né, muitos sintomas de ansiedade. E se a pessoa já tinha uma ansiedade anterior, né, sem estar conectada à pandemia, se ela já tinha um quadro anterior, isso pode, sim, ser potencializado com todo esse processo, com toda essa adaptação que a gente está passando. Além desse desconforto que a ansiedade causa, momentâneo, qual que é o risco maior? Até que ponto pode chegar o prejuízo da ansiedade? Claro, falando para pessoas ansiosas, então a gente tem que falar com um jeito mais adequado, né, doutora? Sim, sem dúvida. Eu acho que qualquer doença, se você não faz um acompanhamento sobre ela, ela vai prejudicando, né, a funcionalidade dessa pessoa. Então, ela vai sentindo um prejuízo no trabalho dela, na produtividade, ela é cobrada por isso, e aí ela se cobra também. Nas relações pessoais, nos laços, nas atividades que ela gosta de fazer que são possíveis hoje dentro do nosso isolamento social. Então, isso vai gerando um aumento cada vez maior dessa questão da ansiedade e pode até direcionar uma depressão, né, por conta de ter todas essas questões prejudicadas pela ansiedade. Então, é importante, quando você sente que alguma coisa não está bem no seu corpo, e eu posso dizer com certeza que nós somos os primeiros a sentir, né, que você dê atenção aí. Outra coisa que você citou também, que é fundamental, buscar ajuda profissional. Sozinho é sempre mais difícil. Com certeza, com certeza. E assim, existe ainda muito
a dificuldade de quebrar essa barreira em admitir que está sofrendo emocionalmente. Por quê? Porque o sofrimento emocional, ele é diferente de um sofrimento físico, que dói, que você faz exame e comprova. O sofrimento emocional, ele é um sofrimento que não tem nada de imagem, ele é emocional. Então, as pessoas, até elas aceitarem que é um sofrimento, que é uma doença e que precisa, sim, de alguém para acolher, para tratar, alguém direcionado, né? É uma barreira que se tem que quebrar. Quebrando essa barreira, você passando num psicólogo, passando em um médico, tendo um direcionamento, eu falo que todo o peso que a gente carrega sozinho, se a gente divide com alguém, fica menos pesado, né? Então, eu acho que o paciente ele consegue ter uma luz quando ele percebe que está muito perdido nessa questão da ansiedade, quando um profissional o acolhe, o direciona, né? E mostra para ele que tem chance sim de melhor, né? Desde que ele se autoconheça e esteja disposto para isso. Esse foi o tema de hoje, mas continue ligado, porque aqui você sempre tem especialistas renomados falando de assuntos importantes para o seu dia a dia. Continue ligado.